No dia 18 de janeiro, chegamos ao novo ciclo de limpezas, transformações, purgas e destruições a partir do novo ciclo de Sol e Plutão. E agora, o que será de nós? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo. Vamos conversar, entender um pouco mais essa poderosa energia de transformação. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo para facilitar a navegação. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. O Sol representa a nossa essência, né? O nosso brilho pessoal, tudo aquilo que a gente irradia, as características que nós irradiamos para o mundo, a nossa energia. Ele tem um quê de missão espiritual, ele vem mostrar aquilo que a gente veio desenvolver nesse mundo. Também as nossas vontades, aquilo que realmente desejamos, não é necessariamente aquilo que a gente quer no sentido de quero um objeto, quero uma viagem, não. A nossa essência, o nosso verdadeiro querer é simbolizado pelo Sol e sua posição no mapa. É ele que irradia vida para todo o mapa, né? Todos os fluxos, todas as emanações acontecem a partir do Sol para os outros planetas, a partir do movimento da Lua, que distribui isso mensalmente pelo nosso mapa, fazendo contato com todos os pontos, mas levando a irradiação solar. Por isso, tudo que acontece com o Sol é de muita importância e a gente tende a considerar o Sol como a nossa principal característica, né? Se apresenta de acordo com o nosso signo solar, mas não é bem assim. O Sol é uma parte muito importante, mas tem outras tantas partes no mapa. E aí, quando encontra Plutão, traz todo esse senso de transformação, de limpeza, traz à tona aquilo que não está funcionando muito bem, né? Coloca a gente de frente, é como se estivesse de frente em carne viva, né? Exposto, totalmente aberto ali ao que são as nossas falhas, aquilo que a gente precisa melhorar, aquilo que não está indo tão bem, aquilo que muitas vezes é bruto, que tem um potencial de ser algo melhor, né? De transmutar em algo melhor. Muitas vezes são características tidas como sombrias, negativas, e é tudo isso que o Plutão vai mexer a partir de agora. Como ele faz isso no trânsito? A partir da destruição, de uma certa forma simbólica, né, do que representam as nossas características. É como se tirasse toda aquela nossa armadura que a gente reveste em nós mesmos, para evitar que a gente olhe para o nosso lado sombrio, para a nossa parte negativa que a gente tanto faz esforço para negar, para esconder, para mostrar que é uma pessoa boa, positiva, cidadão de bem, enfim, todos esses termos que a gente gosta de usar e que muitas vezes mascaram o nosso lado oculto, né? O que o Plutão faz é trazer isso à tona para a gente se transformar a partir daí. Como está em Capricórnio, a gente ainda tem a chance de ver como estão as nossas estruturas, né? Como nós estamos manifestando essas irradiações do nosso brilho pessoal para que a gente alcance os resultados, alcance as concretizações. Então está iniciando aqui um ciclo maior de um ano, né? De cerca de um ano, agora no dia 18/1 com a conjunção, e é o momento que começa a desenvolver as energias, muita coisa vem à tona para que a gente tome conhecimento e comece a trabalhar. Depois disso, a primeira quadratura, onde começa a crescer toda essa força, esses desenvolvimentos, no dia 20 de abril. A gente tem a colheita, né, o auge, aquele momento em que os resultados aparecem, que tudo vem à tona, né? O que foi feito dentro desse ciclo, essas chances todas de transformação, conforme a gente vai ver na mandala, vem à tona a partir do dia 22 de julho de 2023. E no dia 21 de outubro começa a finalização desse novo ciclo, né? Então é o momento que a gente tem as oportunidades todas de rever, de fazer todo esse trabalho, porque a finalização de fato acontece no dia 20 de janeiro de 2024
e vai ser mais uma vez uma conjunção no signo de Capricórnio. Então a gente tem mais duas aí, a de 2023 e a de 2024, para trabalhar as nossas estruturas, né? Como nós irradiamos o nosso brilho, aquilo que a gente está alcançando, nosso senso de responsabilidade, de maturidade, de acordo com o tempo que leva a cada coisa, né? De acordo com o tempo das coisas, de acordo com as estruturas, com o planejamento, com seguir passo a passo, né? Nesse sentido de escalada aí da montanha. Então essas são as datas. A gente está tendo mais uma oportunidade de ver o início de um novo ciclo aqui no canal, né? Ano passado a gente acompanhou os ciclos já em andamento, mas esse ano, como eu falei, a gente vai pegar os ciclos começando e as oportunidades que a gente tem a partir de agora. Então vamos dar uma olhada no recado da mandala para a gente entender melhor essas energias e saber como que nós podemos usufruir disso. Vamos para mais uma mandala, esta agora da conjunção de Sol e Plutão, acontecendo no dia 18 de janeiro, às 11h44 da manhã. Então tá aqui o Sol e Plutão a 28 graus de Capricórnio, né? E como eu falei, é o momento ali que inicia um novo ciclo, traz todo um potencial de transformação, mas a partir de uma certa energia destrutiva, de uma energia que revela as coisas, de uma energia que muitas vezes pede que a gente desapegue, perca o medo, né, de mudar, de transformar, de ir além, porque se a gente ficar apegado demais, se a gente ficar resistindo, essa força se manifesta de uma maneira destrutiva, porque é preciso fazer essa transformação, e isso acontece de uma maneira até das mais variadas formas possíveis, mas tendendo a ser uma maneira que causa crise. E aqui nessa mandala, o interessante é ver que o Sol ainda tem aqui um sextil com Netuno, né? O Netuno a 23 graus, o Sol já está a 28, afastando, mas como é o Sol, ainda tem essa energia, essa influência de Netuno. E aí as miragens, as confusões, as ilusões, aquela névoa netuniana que confunde, entorpece a gente, tira do caminho, evita que a gente analise exatamente esse lado mais aí que precisa ser transformado, transmutado. Então, se a gente ficar apegado não só aos medos, mas também às nossas ilusões, aqueles ideais que a gente fantasia, cria na cabeça, que não tem muitas vezes relação com a nossa própria realidade, porque nós estamos falando do signo de Capricórnio ainda. Sim, está caminhando no final do signo, né? Faltam 2 dias aqui para o ingresso em Aquário, mas ainda assim a energia de Capricórnio se faz presente, e nessa transformação, nesse ciclo entre Plutão e Sol, a gente precisa considerar também esse lado. E é necessário trazer, né, colocar um pouco um pé no chão. Não é que a gente vai deixar de sonhar, que a gente vai deixar de fantasiar, de imaginar as coisas, não é isso. Mas que a gente também não pode só ficar na fantasia. Então muitas vezes eu penso, eu sou assim, tenho essa característica, eu sou uma pessoa muito positiva, muito otimista, que acredita, que não sei o quê. Mas isso tudo é uma ilusão, porque lá no fundo, né, o Plutão traz à tona aquilo que realmente está nas profundezas, e a gente muitas vezes é o contrário disso, só se mostra dessa forma e se perde nessa imagem que a gente cria. Agora, o sexto de Netuno é só coisas ruins? Não, é uma energia muito poderosa para a gente justamente passar dessas miragens, passar dessas confusões e começar a construir coisas positivas, as nossas visualizar aonde a gente quer chegar, imaginação, sensibilidade, intuição, numa oitava acima, transcender, né, as questões materiais, a espiritualidade de verdade, indo além, mas tudo isso precisa que a gente lide com as ilusões, e
a gente, e eu também me incluo nisso, a gente não gosta de olhar para as nossas ilusões. A gente às vezes fica até com raiva de alguém que tira a gente daquele torpor, daquele sonho paradisíaco e coloca a gente na posição de encarar a nossa própria realidade. A gente não gosta disso e isso geralmente causa frustração, desilusão. Agora, o Plutão tem uma coisa positiva que ele revela isso. A gente consegue ver o que está oculto. O Netuno não. O Netuno é inconsciente, né? O Plutão é o subconsciente, mas o Netuno é o inconsciente. Então, com o Netuno é ainda mais desafiador lidar. E sendo o Sol aqui fazendo essa conjunção com o Plutão e esse sexto com o Netuno, a probabilidade, né, a chance é muito grande que a gente nem consiga saber direito com o que a gente está lidando se a gente não passar dessa névoa, se a gente não dissipar as nossas ilusões, as nossas confusões, a gente vai perder o potencial desse ciclo de Sol e Plutão. Então, por isso que eu estou falando mais uma vez aqui do Netuno e da sua influência. E lembrando o que ocorre em Capricórnio, então precisa sim olhar a questão do pragmatismo, né, do senso de realidade, focar na realização, estrutura, enfim, eu já até falei isso. A gente está lidando com Saturno, a gente está num signo regido por Saturno, apesar de que ele não tem um aspecto direto com Saturno, mas a gente está no signo regido por ele e essas características são muito fortes. Além disso, vocês vão ver daqui a pouco por que também. Além disso, a gente tem o ascendente em Áries, então vamos comportar, vamos incorporar essas energias, tomar atitude, né? Sair para o mundo, abrir caminhos, coragem, pioneirismo, independência, cortar com aquilo que não está funcionando, iniciar coisas novas, colocar-se na posição de líder da própria vida, né? Então não ficar esperando acontecer. Quando vem uma energia de Áries, a gente precisa da iniciativa, é a fagulha, é pegar aquilo ali e partir para cima e não ficar acovardado, não ficar esperando que as coisas aconteçam, porque é um signo de fogo, portanto um signo da ação, um signo que requer que a gente tome atitude. Um signo regido por Marte, que está a 8 graus de Gêmeos ainda. Então, mais dinamismo, né? Mais essa energia do ar e essa energia do fogo formam ali uma espécie de combustão, né, dos temas de Áries. Então, torna tudo muito mais dinâmico, torna tudo muito mais rápido. Às vezes a gente nem se dá conta por conta da velocidade, mas o importante é direcionar tudo isso, como eu já venho falando desde sempre, que Marte está em Gêmeos, né? Eu sempre venho falando a mesma coisa, vamos direcionar o foco, não vamos perder o foco, porque senão a gente desperdiça todo esse potencial, fica disperso demais, e é importante considerar para esse início de ciclo de Sol e Plutão, porque o ascendente caiu em Áries. Além do ascendente em Áries, a gente tem o que lá no meio do céu, para fechar, né, para quem ainda aí tinha dúvidas, mas esse papo de Capricórnio e Saturno é muito chato, que não sei o que, o meio do céu caiu em Capricórnio, destino, né, a bússola, ou seja, a ação, né, a gente precisa de toda a força para ação de Áries, e o impulso e tudo mais, mas como que a gente vai fazer isso? De uma maneira estruturada, de uma maneira planejada, focada em realização, focada em alcançar, em deixar, em construir coisas e que essas coisas perdurem, né? Permaneçam aí para as próximas gerações, porque o Capricórnio fala sobre legados, o Capricórnio também fala sobre tradições, mas a forma de agir precisa ser de acordo com essa energia de Saturno, se responsabilizando, chamando para si a responsabilidade, entendendo o tempo das coisas. Não adianta brigar, não adianta se usar essa energia de Áries e Marte contra essa estrutura, né, contra essa força de Saturno, o que vai acontecer é um desgaste, um desperdício de tempo, porque ninguém vence Saturno. Saturno, o senhor do tempo, então o Marte, por mais que seja um planeta da guerra, da luta, a força guerreira interior, ela vai se defrontar com
contra a montanha e vai desgastar até não poder mais. Então é importantíssimo colocar todas essas energias atuando aí, até porque o Plutão e o Sol estão em Capricórnio, então reforça ainda mais essa energia toda de Capricórnio. E é isso que eu vejo nessa mandala, né, para a gente aproveitar nesse momento aí de plantar as coisas, de semear, de início de ciclo, né, que vai até o dia 20 de abril. Bom, então vocês viram lá na mandala quais são as energias que a gente precisa considerar além da conjunção de Plutão e Sol. O que o Plutão vai fazer, além de revelar essas essências do Sol, né, meio que tirar ali as proteções, deixar ele exposto, né, trazer à tona, porque o Plutão muitas vezes evoca essa questão do submundo, né, desse arquétipo daquilo que está oculto por ser o senhor do submundo, aquele que está governando de fato as estruturas. Muita gente pensa que na mitologia é o Zeus que manda, mas na verdade é o Hades, né? Quem controla a fronteira da vida e a morte é que realmente dita as regras do jogo, e esse era o Plutão, era o Hades dos gregos. Então a gente tem essa oportunidade de ver tudo isso vir à tona e lidar com isso, trazer essa consciência, porque aqui a gente está falando mais uma vez de um planeta transpessoal que envolve muita coisa na coletividade. A gente vai ver muita coisa sendo mexida, dessas estruturas de poder, enfim, tudo isso que Plutão está fazendo desde 2008 em Capricórnio, que eu já falei aqui várias vezes, antes de seguir de fato para Aquário. Então é como se fosse a última oportunidade ali que a gente tem, 2023, 2024, de acertar essas arestas individuais, porque o Sol, né, representa também as nossas características, mas também principalmente coletivamente. Isso a gente vai ver um impacto muito grande. Então o que a gente tem que fazer é olhar para esses pontos nossos, todas essas características que a gente não lida bem, que a gente esconde, que muitas vezes a gente quer que fique trancada a 7 chaves nos nossos baús secretos, e trazer isso à tona. Percebam que eu também me incluo nessa, não estou fugindo aqui da raia, não. Todo mundo tem que fazer esse trabalho de transmutação. Por quê? Porque quando a gente resiste a essas forças, é que a gente sente o impacto negativo. Então, quando eu já falei várias vezes, quais são as vulnerabilidades que a gente tem no nosso brilho pessoal? Muitas vezes eu tenho dificuldade de me expor, eu não quero me expor por vários motivos, eu não quero que as pessoas percebam as minhas características, né, a minha essência de verdade, até porque a gente aprendeu que o jogo social é desse jeito, então a gente mascara de várias formas. Vem um trânsito desse e revela tudo, né? Coloca a gente em confronto direto com esses lados nossos que a gente pensava que estava muitas vezes até bem resolvido. Então vem à tona uma carga explosiva muito grande. A gente vai vendo isso na vida pessoal, mas também na coletividade, que vem essa carga explosiva, traz tudo à tona, né? Como se fosse realmente detona ali uma explosão muitas vezes. E o que fica é o que a gente precisa trabalhar. Aqui, falando de estrutura, é como se tivesse destruído tudo, por isso a gente usa essa palavra. Não é que ninguém vai morrer imediatamente, no dia 18 cai uma bomba, enfim, não é isso. É no sentido mais simbólico que vem essa destruição, essa força de revelação, é como se fosse uma lupa focando ali para a gente enxergar e ter consciência e trabalhar a partir dali. Porque, como eu falei, é um ciclo novo que está começando. É o momento de plantar as sementes para a gente ir trabalhando ao longo desse um ano aí, praticamente, nesse sentido e melhorando, né? E, principalmente, mudar. Estar aberto à mudança e não ter um medo, né? O apego àquilo que representa o passado. Porque o Plutão, quando ele percebe que a gente está muito apegado às coisas, que a gente tem medo da perda, ele causa essa crise, ele causa essas perdas justamente para que a gente perceba que nós podemos viver sem aquilo e para que também a gente reaprenda a outras formas de lidar com a vida. E aí, a partir daí, a gente consegue
acesso a um monte de coisas, né? O que eu chamo de dádivas de Plutão, que ele distribui, não importa quem seja, se está aí fazendo certo, se está seguindo, não importa. Ele distribui desde que a gente tenha capacidade de passar pelos testes, que são essas crises que causam grandes comoções, grandes explosões, para fazer esse trabalho de transformação. Agora, nada disso acontece de uma maneira muito bacana, muito legal, não vai achar isso maravilhoso de fazer se a gente estiver resistindo. Então, a dica é: quais são as vulnerabilidades que a gente tem em relação ao nosso brilho pessoal, às características, aos nossos desejos, às nossas vontades, aquilo que a gente quer alcançar. Quais são as vulnerabilidades para que, quando acontecer a conjunção a partir do dia 18, exponha, mas que a gente consiga lidar já de forma positiva, né? Não, então estou vendo aqui que tem isso, eu já vou atuar, já vou fazer, não vou me apegar a essa característica, a muitas vezes essa coisa de buscar segurança, né? Buscar se sentir protegido. Não, vou irradiar meu brilho pessoal para o mundo, eu vou sair para o mundo, vou mostrar do que eu sou capaz e vou usar isso a meu favor. Então aí já começa a mudar totalmente o jogo dessas energias e a chance de manifestar características negativas que muitas vezes ia destruir a gente, jogar no chão mesmo, incapaz de levantar, porque ele faz isso quando a gente resiste. É isso que é importante que vocês tenham consciência. Ele joga a gente, ele acaba com a gente quando há uma tentativa de resistência, porque isso precisa ser vencido para chegar a um nível superior, para chegar num ponto em que aquela transformação foi tão intensa, tão forte, que a gente ressurge, né, como se fosse o mito da Fênix, do outro lado com uma abordagem em relação à vida totalmente diferente. Então essa é a oportunidade que a gente tem pelo próximo ano, né, desse ciclo de transformações. A gente vai ver cada uma das mandalas à medida que for aproximando, mas já comecem aí a fazer o trabalho, tem as datas, utilizem da forma que for melhor para vocês, mas principalmente que tenham consciência da necessidade de desapegar do medo e se transformar para alcançar novos patamares e muitas vezes resolver até impedimentos aí possíveis de diversas áreas da nossa vida. Lembrar também de olhar o mapa para saber onde tem o signo de Capricórnio, porque ali vai ser a área mais impactada com mais intensidade. A mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, link na descrição das minhas redes sociais, do canal do Telegram, onde eu posto diariamente o movimento dos astros, link para quem quiser entender mais desse movimento no mapa, saber em que área vai ser afetada e muito mais, os próximos trânsitos todos. Tem o link para o WhatsApp, pode me chamar, vamos conversar, vamos marcar consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.